Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global. Bom domingo para vocês. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor. Cadê meu? Tá aqui. Escritor do Brasil Cão. Estou aqui com meu amigo Gabriel Batista, o homem da melhor farofa de churrasco do Brasil e o cara do marketing. Beleza, Gabs? Tranquilo. Hoje é dia de final de Copa, hein? Vai torcer para quem? Argentina, Espanha? Eu sou castelhano, sou Espanha, total. Somos. Deixar esses caras encostar na gente, tá doido? É ruim, hein? Pô, ainda mais depois dessas denúncias aí, que todo mundo falando, o Messi é o cara mesmo, mas a Argentina não gosta do Brasil, enfim, futebolisticamente, já não basta. Eu acho que essa Copa aí tá comprada para a Argentina. Tem muita gente falando isso mesmo e não é à toa. A gente até vai comentar sobre isso depois, porque depois da Copa, tudo indica que virá algumas coisas aí novas. Estão esperando acabar a Copa, né? E vamos ver o que está rolando aí. Mas antes da gente começar o nosso entretenimento geopolítico, que não tem a ver com isso, vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir esse canal e deixar seu comentário. Como é que é a fase, Gabs? Para você não custa nada, para a gente custa muito. O like. E comentar também. Isso aí. Vamos que vamos. Filme de hoje, Falcão Negro em Perigo, o filme que explica os limites do poder militar. Esse confronto na Somália talvez tenha sido, eu acho que, vamos dizer, um indício de que os conflitos do século XXI, eles seriam muito diferentes do século XX. Como assim? O que você quer dizer com isso? Cara, primeiro que o filme é muito bom, tá? Diga-se passado, do grande Ridley Scott, que eu recomendo sempre. Aliás, eu acho o Ridley Scott espetacular. Faz o Gladiador, e o Gladiador, para mim, é um personagem que é minha inspiração. É o que eu sempre quis ser como pessoa, porque tem todos os elementos ali do homem honrado, enfim, tudo que eu acho que é importante. Mas, enfim, vamos voltar aqui. E eu acho, cara, que esse conflito de 1993, o famoso conflito de... Cara, me fugiu o nome agora. Como é que era? O conflito na Somália, que foi Mogadíscio, né? Batalha de Mogadíscio, isso mesmo. Que foi a Somália, na época, em guerra civil. Havia uma fome, o colapso do Estado, a missão da ONU para levar ajuda humanitária. E houve a entrada dos Estados Unidos. E quando começou a ter a entrada dos Estados Unidos, o miliciano lá, vamos botar assim, o líder somali lá, o Mohamed Farah Aidid, né? Ele destrói 2 helicópteros americanos, os famosos Black Hawk. Para quem não sabe, são os helicópteros mesmo que tiveram aí nesse conflito aí com a Venezuela, essa operação, perdão, conflito é com o Irã, mas caíram 2 helicópteros, né, em 1993, e isso foi uma coisa que chocou um pouco, porque esses helicópteros são difíceis de derrubar. Então, é um primeiro sinal, pelo menos do meu ponto de vista, de que as guerras estavam mudando, né? Você já tinha países pequenos conseguindo ter forças um pouco maiores, e hoje a gente vê um resultado real disso, que a gente vê a Ucrânia, que é um país muito menor, né? E a gente viu o caso aí do próprio Irã e tal, a gente vê isso concreto nas guerras, mas existiram batalhas que aconteceram essas coisas. Então, países menores tendo uma força contra grandes gigantes, né? Claro que os Estados Unidos entrou, né? E os Estados Unidos tinha tecnologia superior, helicópteros modernos, forças especiais, equipamentos hiper avançados, né? Mas o conhecimento local venceu a tecnologia, né? Ou seja, a guerra urbana da época venceu bastante tecnologia. E foram 18 soldados americanos mortos, né? Numa batalha bem forte, né? E foi fazendo com que os Estados Unidos retirasse as tropas gradualmente da Somália. Claro que isso houve um impacto absurdo, né? Depois você teve o caso do Ruanda, Afeganistão, Iraque, etc. Mas isso, para mim, foi a primeira grande vitória, assim, impressionante de um país pequeno, graças à guerra civil, à tática civil, tendo uma força contra um grande, né, gigante como é os Estados Unidos. E um filme muito bom, um filme bem emocionante também, né? Na história. Então, vou até passar para você, Gabi, o meu comentário sobre o filme. Recomendo que assista. É um bom filme. E é curioso também que
o ano de estreia do filme foi no mesmo ano que o 11 de setembro, né? E aconteceu em 1993 esse conflito, e eu estava nascendo na época. Só um comentário. Eu tinha 3 anos. E é engraçado, né? Curioso esse pequeno fato aí. Bom, a relação do filme foca o negro em perigo, bem como a gente já falou aqui, retrata a Batalha de Mogadíscio, em 1993. Ele ilustra o fim da era das intervenções humanitárias fáceis e o início do efeito Mogadíscio. Esse efeito fez os Estados Unidos evitarem missões de construção de nação e combate ao terrorismo por quase uma década. Os pontos centrais da geopolítica por trás da obra. O fim da Guerra Fria. Sem a disputa dos Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos assumiram o papel de xerife global. O mundo unipolar permitiu intervenções em nações com governos em colapso, no caso da Somália. Não só apenas a questão da fome que envolvia, mas a instabilidade, né, do território. Uma hora era um governo, outra hora era derrubado por milícias. Foi por isso que motivou os Estados Unidos a intervir em Mogadíscio. Ajuda humanitária versus política. A ONU enviou tropas à Somália em 1992 para conter a fome gerada pela guerra civil. O filme mostra rebeldes desviando essa comida para o controle de poder regional. É o que a gente vê também na questão da Palestina, né? Inúmeras ajudas humanitárias chegando à Palestina e o Hamas desviando todas as ajudas em prol do grupo terrorista. Erro de cálculo. Os Estados Unidos da América subestimaram o apoio popular a líderes locais como Mohamed Farah Aidid. As milícias locais não viam as forças da ONU como salvadoras, mas como forças invasoras. Impacto na mídia. As cenas de soldados mortos arrastados pelas ruas, transmitidas pela TV, chocaram o Ocidente. Isso gerou doutrina Clinton, que evitou missões em locais como a Ruanda durante o genocídio em 1994. Guerra assimétrica, como de vez em quando a gente traz essa questão. O filme antecipa o combate urbano moderno. Mostra a dificuldade de uma superpotência com alta tecnologia lidando com grupos irregulares armados com fuzis e lançadores de granadas. Ou seja, esses pequenos grupos apostando em pequenos conflitos. Vou atacar um pouquinho ali, depois eu vou atacar um pouquinho ali, e assim vai. E vai assim dosando todas as suas tropas. Elas não unificam em um fronte só. Isso chama-se também de guerra assimétrica. E para aprofundar o entendimento, é preciso notar que o filme foi lançado em 2001, após os ataques do 11 de setembro. O contexto da época fez o longa ser visto como uma justificativa moral para intervenções de defesas ocidentais contra ameaças externas difusas. No caso, a guerra no Iraque, depois Afeganistão, e enfim, aquele conflito lá que a gente viu a derrubada do Saddam Hussein. Que o Trump disse recentemente que eles invadiram o país errado. E de fato foi mesmo. Porque Sim. Depois dessa guerra o Irã só se fortaleceu, a gente já explicou isso em outras lives, mas não custa dizer, né? Com certeza. Bom,
A comparação do filme, né? Enquanto os documentos da ONU descrevem uma operação multinacional complexa e com erros compartilhados, o filme de Ridley Scott entrega uma narrativa centralizada em Washington, trazendo aqui 4 pontos centrais. O primeiro, o apagamento das tropas da ONU, no caso Paquistão e Malásia. No filme, o resgate dos soldados cercados parece uma iniciativa puramente norte-americana de última hora. Os soldados de outras nacionalidades aparecem brevemente como meros motoristas de blindados no final da batalha. Já no documento da ONU, o comboio de resgate foi planejado e executado majoritariamente por forças da ONU. Foram as tropas do Paquistão fornecendo os tanques M48 e da Malásia fornecendo blindados Condor, que entraram na zona de conflito. Inclusive um soldado malaio, o Metiazan Awang, foi morto e vários paquistaneses e malaios saíram feridos para salvar os Rangers americanos que estavam sitiados. 2. A natureza da missão: ajuda versus caçada militar. No filme, a narrativa sugere que a Força-Tarefa dos Estados Unidos da América estava operando diretamente sobre o mandato humanitário tradicional da ONU, para garantir a distribuição de alimentos à população faminta. Nos documentos da ONU, a Batalha de Mogadíscio foi a Operação Serpente Gótica, conduzida de forma autônoma pela Força-Tarefa Rangers dos Estados Unidos da América. O comando norte-americano operava fora do controle direto da ONU. O objetivo específico era capturar o líder político e militar Mohammed Farah Aidid e seus tenentes. Após milícias locais terem emboscado e matado 24 capacetes azuis paquistaneses meses antes, a ONU já havia emitido uma ordem de prisão formal contra Aidid, mudando o foco de manutenção da paz para a imposição de paz. 3. Representação dos somalis. No filme, a população local é retratada majoritariamente como uma massa homogênea, hostil, sem ideologia clara e motivada por fanatismo a um senhor da guerra. Nos documentos da ONU, a sociedade somali estava dividida em uma complexa estrutura de clãs rivais. Relatórios da ONU apontam que muitas mortes de civis somalis ocorreram porque as milícias de Aidid usavam deliberadamente escudos humanos, no caso, mulheres e crianças, para disparar contra os americanos. Além disso, muitos cidadãos comuns pegaram em armas não por fanatismo, mas por enxergarem o bombardeio prévio de helicópteros americanos a reuniões de anciãos, como o polêmico ataque à casa de Abid Ouzi, em julho de 1993, como uma declaração de guerra direta ao clã de Abba Jidir. 4. E último, o destino de Mohammed Farah Aidid. No filme, o letreiro final afirma textualmente que Aidid foi morto em agosto de 96. O público é levado a associar sua morte ao desfecho das pressões ocidentais. Nos documentos da ONU, Aidid não foi morto pelos Estados Unidos ou pela ONU. E relatórios de inteligência confirmam que ele faleceu devido a um ataque cardíaco, decorrente de complicações pós-operatórias. Ele havia sido baleado dias antes em um combate interno contra facções somalis rivais, liderados por Ali Mahdi
Muhammad Ali Masih Muhammad, muito depois que as tropas ocidentais já haviam abandonado o país. E termina aqui. Muito bom. Então, mostra aquilo que eu estava falando de uma maneira bem mais específica, mas é a primeira batalha aí que a gente tem um gigante, né, perdendo para um país menor, que é uma coisa que explica muito, né, os dias de hoje. É bem interessante a história do Mohammed Mabib, né? E é isso. Se você quer comentar alguma coisa, Epos? Não. Então é isso aí, galera. Trazendo para os dias de hoje, não querendo comparar questão de território, mas, bem como você mencionou, é o caso do Irã, botar os Estados Unidos e o Irã, belicamente falando, a gente teria aí como eu posso dizer, falta a palavra agora. Mas, enfim, a gente já imaginava que os Estados Unidos fossem ganhar. Só que não, né? A gente está vendo aí que a aposta do Irã está sendo fazer uma espécie de guerra simétrica. E tem dado certo. E esse foi o primeiro caso aí, pelo menos, que se tem depois da queda do Muro de Berlim, que você tem esse caso. É muito interessante, vale a pena você assistir esse filme. Grande Ridley Scott. Galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Ridley Scott, diretor, tá? E escreveu o filme. Eu sempre gosto de ver também, porque se fala muito dos atores, mas isso é uma coisa importante também. O diretor é fundamental e o escritor mais ainda. Ele que dá a história, né? E as pessoas esquecem às vezes. Mas, o escritor ele dá a ferramenta e o diretor vai lá e ele esmiuça. Né? E às vezes faz as duas coisas. O James Cameron ele escreve e dirige, o Spielberg mesmo escreve e dirige alguns, outros não. Então, enfim. Mas aí ele entra também o papel do roteirista. Então, roteirista e diretor. Galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative seu sininho, deixe seu comentário e até a próxima. Vamos ver a Copa do Mundo hoje, a final, hein? Tô curioso para ver quem ganha. Valeu! É a Espanha. Valeu! Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.